Bom, então, os queridos amigos do Nota de Rodapé, a gente se adaptando aqui ao modelo home office de fazer gravação, que nos traz uma grande vantagem, que é de trazer convidados de fora de São Paulo, que geralmente não poderiam ir lá no estúdio. Hoje eu estou tendo um imenso prazer de receber a professora Laura de Oliveira, que é professora da Federal da Bahia. Muito obrigado pela presença, viu, professora? Obrigada a vocês, Jonathan. A gente sempre fala que a gente tem às vezes alguns problemas com o convidado, né? Que agenda, pode às vezes acontecer um problema de última hora, ele não vir, e a internet ela facilita um pouco, conecta a gente com a Bahia, por exemplo. Mas você não é baiana, né, professora? Você Não. é de Goiás. Me fala como foi tua infância, como era a tua relação com a história na escola, e por que você quis fazer história, afinal, né? Bom, Jonathan, bom, primeiro deixa eu agradecer a você, a Giovana, a equipe do programa, parabenizar vocês pela iniciativa. A gente está ainda engatinhando, né, na coisa do uso das mídias digitais, e especialmente nós historiadores que estamos habituados com outro universo, né, das fontes, dos arquivos. Então, eu acho super importante que a gente amplie nossos espaços de diálogo e de fala com as pessoas. Então, desejo aí sucesso e vida longa para o programa de vocês. Bom, respondendo um pouco a pergunta, né? Começo dizendo que é inusitado, né? A gente fala pouco da gente mesmo, né? Ao longo dessa nossa trajetória, assim. A trajetória acadêmica acaba sendo uma trajetória de uma certa reclusão, assim, né? A gente vive uma vida muito discreta. Mas vamos lá. Bom, realmente eu não sou da Bahia, eu cheguei na Bahia em 2014, passei num concurso aqui para a Universidade Federal, e até então tinha morado quase que né, durante toda a minha vida em Goiânia. Eu nasci em Goiânia, na verdade tem uma história engraçada de família, assim, uma brincadeira, porque meus pais eram do Banco do Brasil, e eles mudavam frequentemente de lugar. O Banco do Brasil tinha uma política de transferência dos funcionários, isso era nos anos 80, né? E a gente morou em várias cidades no interior de Goiás e Minas. E na época em que eu nasci, a família morava numa cidade pequenininha que acabou ficando muito famosa por conta do leite, que é Piracanjuba, né? Uhum. Mas Piracanjuba era uma cidade antiga, uma cidade que foi fundada na época dos movimentos de tropas, né, dos tropeiros, e no início dos anos 80 não tinha ainda, né, bons hospitais, bons médicos. Então eu acabei nascendo numa maternidade em Goiânia, e eles viajavam, né, para fazer o pré-natal, e eu acabei nascendo em Goiânia. Mas a piada interna da família é que eu sou de Piracanjuba, e eu reivindico aí ter nascido na capital. Mas é isso. Aí fomos para Goiânia muito cedo. Eu tinha ali por volta de 5, 6 anos de idade. E para ser muito sincera, Jonathan, minha relação com história era nenhuma, sabe? Eu era filha de bancários, tive uma educação de classe média, uma educação católica, embora a religião não fosse muito presente como, enfim, prática familiar e como parâmetro moral para a família, mas estudei numa escola de freira durante um período longo da minha formação, né? E então, de algum modo, eu estava inserida nesse ethos católico, né? E no mais, com as oportunidades e as possibilidades que estão dadas a uma criança de classe média, né, filha de burocratas no Brasil, sem grandes conexões com a história. E por que então que você quis? Você começou essa aventura que está até hoje aí? Olha, foi um caminho, viu, Jonathan? Quando eu tinha. Eu estou na educação federal desde os 14 anos, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fui estudar na Escola Técnica Federal, que na época já não era mais Escola Técnica Federal, o Fernando Henrique Cardoso era presidente, e foi o primeiro ano em que a Escola Técnica Federal virou o Cefet, né? Depois virou IFET, depois IF, né? Então tem uma trajetória aí.
o Fernando Henrique tinha uma proposta para as escolas técnicas, que era uma proposta de transformação, de conversão das escolas técnicas em escolas modelo de ensino médio, né? Ou de que essas escolas aglutinassem as duas coisas, tanto formação técnica e tecnológica, quanto a formação em nível médio. Então, no ano que eu entrei, esse projeto ainda era um projeto incipiente, como permaneceu sendo durante alguns anos, porque, embora eu pessoalmente considere o projeto interessante, ele não foi acompanhado durante o governo Fernando Henrique Cardoso por uma política de contratação de professores que desse conta dessas duas modalidades de ensino. Então, o que aconteceu foi que eu entrei na escola técnica desejando estudar edificações, porque eu queria ser arquiteta. Tudo a ver com história. Tudo a ver com história. Você estava focada mesmo, hein? Eu tava. E eu queria ser arquiteta, então o curso de arquitetura em Goiânia, na época, a Federal não tinha, só a PUC que tinha. Era um curso muito caro. Minto, a Universidade Estadual já tinha arquitetura nessa época, que era a UEG, mas os dois muito concorridos e o da PUC muito caro. Então eu pensei, falei, eu vou fazer edificações, já começo a pegar uns trabalhos, uns projetos e tal, e isso me ajuda a fazer a faculdade, a pagar a faculdade. E aí na universidade, na escola técnica, um caminho se abriu para mim, assim. As escolas técnicas federais são espaços muito interessantes, assim, de formação, de ampliação das perspectivas. Eu vinha, né, de uma trajetória em escola particular e tal. Eu conheci muita gente interessante na escola técnica, tinha aula de teatro, tinha aula de música, e ao mesmo tempo tinha que se fazer essa escolha, né, entre dar continuidade ao ensino técnico ou fazer o médio regular. E eu acabei percebendo ali naquele espaço a minha vocação para as humanidades, embora a arquitetura seja uma área híbrida, porque por vezes ela é considerada um curso na área de humanas e não um curso na área de exatas, né? Mas é uma formação híbrida que passa muito pela matemática, enfim. E eu acabei percebendo que eu queria ir para uma área pura na área de humanas, né? E aí a minha decisão pela história foi uma decisão meio, hoje eu acho meio aleatória, sabe? Se eu ficar buscando muitas razões, eu vou estar tentando produzir uma ilusão biográfica aqui, viu, Jonathan? Romantiza um pouco, não tem problema. Mas não tem. Olha, eu pensava em fazer. Eu pensei em jornalismo, mas na época já tinha um debate, por exemplo, sobre a ausência de requisitos, né, do requisito do bacharelado em jornalismo para atuar na área. Tinha um debate sobre isso na época. Tipo, qualquer pessoa poderia atuar como jornalista no Brasil sem ser formada, ter o bacharelado em jornalismo, né? Isso foi uma coisa que naquele período, eu estou falando aí do início dos anos 2000, né? Fragilizou bastante o debate, né, sobre a formação, enfim. E embora a categoria tenha resistido com muita coragem, com muita veemência a isso, houve prejuízos, né? Então, isso foi uma coisa que me desmobilizou um pouco na época. Pensei em ciências sociais, pensei em letras, por gostar muito de escrever, mas acabei optando pela história de uma maneira um pouco aleatória e te confesso que muito influenciada por um desejo de ser professora também. Eu imagino que você vai me perguntar isso num outro momento, mas eu já antecipo, assim, que a pesquisa, para mim, veio tarde, assim, foi no final da graduação que alguns professores começaram a me procurar e dizer, olha, você tem condições, você pode ir por esse caminho. Mas o meu desejo era sala de aula. Eu tinha e tenho ainda, eu acho que essa talvez seja a minha grande onda com história, uma paixão pela sala de aula. Você foi procurada por professores. Você foi objeto de desejo dos orientadores, então? Mais ou menos, viu, Jonathan? Eu acho que os professores têm um papel muito importante assim na nossa formação, né? Olha, para não ficar parecendo que eu fui objeto de desejo, eu vou te contar uma história. Eu me entusiasmei muito no segundo ano da faculdade com história medieval.
E Pô, você não é focada mesmo, né, Laura? não sou. Porque da história Olha, medieval para a Guerra Fria tem um pequeno pulo aí, né? mas sabe o que aconteceu, Jonathan? O que me fez não entrar na história medieval foi não a rejeição. Enfim, é uma professora queridíssima, fantástica, que é a professora Dulce Amarante, da UFG, de medieval. Mas eu procurei pela Dulce no segundo ano de graduação e eu falei, Dulce, eu queria trabalhar com você. E a Dulce, como é uma pessoa muito sensata, ela me deu um conselho que foi muito importante para a minha carreira e para a minha definição por contemporâneo. Ela falou, Laura, você ainda está no começo do segundo ano da sua graduação. Se você começar agora a fazer uma pesquisa comigo, né, a direcionar mais a sua formação, talvez você deixe de ter a oportunidade de conhecer outras coisas. E talvez você venha gostar mais dessas outras coisas do que você gosta de medieval. Então, guarda seu desejo aí numa caixinha e vai estudar mais, vai conhecer outros professores, vai conhecer outras coisas. E se se o seu interesse por história medieval ele se mantiver, você volta e você me procura. E foi isso que aconteceu. Aí, no terceiro ano, já no final do terceiro ano, então isso quase 2 anos depois, aí eu conheci a professora Fabiana Fredrigo. A Fabiana era uma jovem doutora, voltando da Unesp na época, com um trabalho super importante sobre Simão Bolívar e tal. E eu me encantei pela Fabiana em todos os sentidos, assim, por ela ser uma professora jovem e divertida e competente, enfim. E a gente tem uma relação duradoura, mas teve uma relação de orientação bastante duradoura que foi até o doutorado. E era professora de contemporâneo. Tá vendo? A professora Dulce te deu um fora e hoje você seguiu sua história com outro orientador. Exatamente. Tá vendo, Tomei um fora da orientadores? Dulce. Tá vendo, orientadores? Vocês fazem isso, as pessoas vão guardar, entendeu? Ah, Laura, e aí, já que você está falando da professora Fabiana Fredrigo, Sim. acho que eu tenho uma pergunta para você. Uhum. Primeiro, assim, entendeu? Por que você quis estudar, ah, entrar nesse mundo um pouco da Guerra Fria, por mais que o seu foco é o Sim. Brasil, mas você faz um diálogo entre Brasil e Estados Unidos, inclusive, já faço até a propaganda, que você tem um livro publicado pela editora da Universidade Estadual do Maringá, que é o Isso. fruto da sua tese de doutorado. O livro se chama Guerra Fria e Política Editorial, a trajetória das edições de RD e a campanha anticomunista nos Estados Unidos do Brasil, entre 56 e 68. Então, quem quiser, é só entrar lá no site da editora da Universidade Estadual do Maringá. E você faz uma pesquisa que, por mais que você está fazendo ali um diálogo entre a América, tem um certo distanciamento do que a Fabiana estuda, do que a Fabiana Sim. Fredrigo estuda. Sim. Ah, você sente assim que isso se dá muito por conta de faltas de pesquisa mais nesta área, de uma história contemporânea que foge um pouco do território brasileiro, já que você vai fazer esse diálogo com os Estados Unidos? Você acha que o historiador, você começou a fazer essa pesquisa no momento que o historiador brasileiro tinha muito medo de falar sobre coisas fora do Brasil, Uhum. ou até mesmo fora da América do Sul? Uhum. Uh, Por que você, enfim, teve um encantamento por esse tema e quais foram as dificuldades ali no final da primeira década de 2000, no começo dos anos 10, se eu posso assim Uhum. dizer? E, enfim, como era esse mundo da pesquisa nesta área que você resolveu se embrenhar? Perfeito. Olha, Jonathan, primeiro assim, de fato, o meu tema de pesquisa acabou ficando muito distante do da Fabiana, mas no mestrado não era. A primeira disciplina que eu cursei com a Fabiana foi uma disciplina temática, que era uma disciplina sobre memória e testemunho do Holocausto, e foi a disciplina que me abriu as possibilidades para pensar meus primeiros temas de pesquisa. Na graduação eu fiz uma pesquisa sobre, olha só, era uma história ambientada no Brasil dos anos 90, sobre política de transplantes de órgãos no Brasil. Mas de várias formas eu dialogava com a ciência numa perspectiva contemporânea.
Então, essa relação com a memória do Holocausto, especificamente com a memória dos julgamentos dos médicos nazistas em Nuremberg em 47, era uma coisa que funcionava, né, como uma baliza a partir da qual eu refletia sobre os usos da ciência no mundo contemporâneo, ou sobre a prática científica no mundo contemporâneo. No mestrado, eu fiz um trabalho sobre bioética, sobre a revista Bioética, que é a revista do Conselho Federal de Medicina, que é um trabalho bastante interessante, eu acho, um trabalho corajoso, interdisciplinar. Tem gente que diz que as dissertações de mestrado são mais criativas que as teses de doutorado, né? Acho que no doutorado a gente já está mais depressivo com a vida e a gente já para de romantizar as coisas. Eu sempre estou fazendo doutorado e acho que a minha vida está bem mais triste agora. E eu acho que no doutorado também, Jonathan, a gente quer ser validado pelo campo, né? E o campo tem um modo de fazer que às vezes é um pouco conservador, né? Então, aventuras interdisciplinares e metodológicas, às vezes, são um pouco mal vistas. E acho que no mestrado, porque a gente não está tanto sob os holofotes, né? Talvez porque o mestrado não tenha tanta importância acadêmica, o doutorado é aquilo que nos define, né? Que define muito a nossa trajetória no campo. Então, fica tudo bem. Então, acho que meu mestrado foi uma coisa criativa, era uma coisa que dialogava com essa atuação da Fabiana Fredrigo como docente, né? Essa coisa da memória do Holocausto, de Nuremberg, dos médicos nazistas, tem toda uma relação entre uma coisa e outra. Só que tem um outro aspecto da minha mudança de rota, que não é só porque eu sou multifocal, não. Tem um texto, olha, eu estou agora, se não me engano, ele é da Mônica Vergara, mas eu posso estar enganada. Um texto em que ela diz o seguinte, que a história da ciência é uma história que requer erudição. Para fazer a história da ciência, uma história que dê conta de aspectos epistemológicos, conceituais, é preciso ter estrada, sabe? Então, o que as pessoas acabam fazendo muito, e que foi a minha escolha na graduação e no mestrado, foi uma escolha por fazer uma história política da ciência, ou me aproximar da ciência pela via da política. Mas quando eu cheguei no doutorado, também por reconhecer que o campo cobraria de mim uma pesquisa de arquivo, que era uma coisa que eu não tinha feito até então, né? Eu tinha trabalhado com fontes, mas com fontes digitais. Também porque eu queria ter essa experiência de gastar sola de sapato, sabe? De viajar, de fazer a pesquisa de arquivo, enfim. E também por perceber que a história política me daria, mesmo que numa fronteira com a cultura, né? Com uma história social da cultura, mas que isso me daria mais lastro como historiadora, eu acabei mudando radicalmente de tema, assim. E a minha continuidade, né, a continuidade do meu trabalho com a Fabiana, eu acho que se deve muito à coragem dela, que me beneficiou, mas também beneficiou muitos outros estudantes, de orientar temas que não necessariamente estavam no raio dela de interesse. Então, a Fabiana é uma contemporanista, mas ela é sobretudo uma latino-americanista, é uma pessoa que estuda Chile, e aí eu apareço com um projeto para estudar Estados Unidos, né? E ela, muito corajosamente, resolveu me orientar. Agora, se o campo era incipiente na época, era um pouco, Jonathan. Tem uma frase atribuída ao Boris Fausto que eu gosto muito, assim, que ele fala assim que o Brasil tem muitos brasilianistas, né? E acho isso uma coisa muito verdadeira, assim. Acho que a historiografia brasileira ainda é muito endógena. Se você pega, por exemplo, esse campo de Brasil e Estados Unidos, até 10, 15 anos atrás, você tinha alguns expoentes na nossa área, né? Então, Elizabeth Cancelli, Antônio Pedro Tota, a Cecília Azevedo, pessoas que começaram esse caminho, né, de ir para os Estados Unidos, abrir os arquivos, descobrir fonte inédita, voltar, né? E hoje você já tem um número maior, né, de pessoas, muitas dessas pessoas orientantes da Elizabeth Cancelli na USP. Assim, a Elizabeth tem feito um trabalho aí intergeracional importante, né, de formar gente nessa área de Brasil e Estados Unidos. Então, é uma coisa importante, assim. Claro que essas pessoas, e aí eu me incluo nisso, foram beneficiadas por bolsas de pesquisa, né? Então, assim, se não existisse no Brasil
ou se não tivesse existido ao longo desse período, e eu estou falando 10 anos, mas é um pouco mais, pode botar 15 anos aí, porque eu terminei meu doutorado em 2013 já, né? Então já são 7 anos decorridos aí. Então pode botar nos últimos 15 anos. Se não tivesse existido uma política não só de incentivo, mas uma política de fomento à pesquisa que garantisse para os estudantes, especialmente para os doutorandos, períodos fora do Brasil, nada disso teria sido possível. Então, acho que se hoje a historiografia brasileira forma menos brasilianistas, e aí aqui tem um monte de gente, né? Eu fiz pesquisa nos Estados Unidos, Júlio Catai, orientando a Elizabeth Cancelli, fez pesquisa nos Estados Unidos, tem um monte de gente. A Fernando Santomauro, nada disso teria sido possível, né? Então, é um pouco isso, assim, eu acho que é um processo que foi interrompido. Hoje, eu acho que está mais difícil sair, as bolsas realmente diminuíram, mas o meu desejo é o de que a gente possa recuperar um fôlego de investimento em pesquisa para que as pessoas continuem fazendo esse trânsito e a historiografia brasileira continue se abrindo para essas outras perspectivas. Assim, sem dúvida, essa parte da bolsa a gente já vai conversar um pouco mais depois, mas certamente essa vivência para além do nosso território, ela é muito rica para o historiador, né? Sim. Porque a gente acaba ficando sempre, a maioria, por muito tempo, a maioria dos historiadores ficavam presos até em assuntos regionais, né? E até Sim. uma coisa que eu queria perguntar para você, você que teve na Universidade Federal de Goiás como aluna e agora está como docente na Universidade Federal da Bahia. Sim. Está existindo um processo de desregionalização das pesquisas? Assim, geralmente as pesquisas acabam focando muito, sei lá, no próprio estado, na própria cidade. Sim. Você sente um movimento desse tipo ou não? Ainda as pessoas estão bastante focadas os pesquisadores estão focadas a entrar na própria bolha territorial, se eu posso assim dizer. Sim. É interessante, Jonathan. Primeiro, né? Eu acho que são dois momentos diferentes, assim. Há alguns anos atrás, eu via um movimento de saída, sabe? Essa tentativa de olhar para fora. Eu não sei se eu poderia, por exemplo, comparar Goiás e Bahia nesse aspecto, porque eu já cheguei aqui em 2014, então eu não sei como é que era antes. Mas em Goiás, e essa era muito a tônica dos meus professores durante a graduação, os alunos eram muito encorajados a esse olhar para fora, sabe? Primeiro porque os professores eram, na sua maioria, gente que vinha de fora, né? Segundo, e aí eu acho que é uma questão muito particular de Goiânia. Goiânia é uma cidade muito recente, né? Muito nova. Então, a gente costuma brincar que todo mundo em Goiânia veio de algum lugar, né? Todo mundo faz parte, né, de famílias que vieram, sobretudo, de Minas e de São Paulo. Então, acho que tem uma questão de um certo DNA da universidade, que é um DNA de buscar pensar o particular a partir das suas relações com, né, o regional, se preferir, com o nacional, enfim, buscar pesquisas de espectro mais amplo, assim. Agora, acho também que as condições, né, de fomento à pesquisa, elas definem um pouco essas escolhas. A gente está falando do momento, o momento em que eu fiz pós-graduação, em que era possível aos alunos viajar e fazer as coisas e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que está se perdendo um pouco nesse momento, assim. Eu tenho achado as pesquisas mais endógenas, tenho achado, lamentavelmente, que muita gente está entrando no doutorado com uma perspectiva de fazer uma tese sem sair de casa, sabe? Claro que hoje tem muitos arquivos digitalizados, mas falando francamente, assim, primeiro que a quantidade de fontes, de documentos digitalizados é muito pequena, né, tem um trabalho longo, né, de digitalização dos arquivos que vai durar décadas aí. Então, a quantidade de documentos digitalizados é infinitamente menor do que os documentos que se pode acessar no arquivo físico. Uma questão que vem se colocando, que até um orientando meu passou por uma situação, né, se defrontou com uma situação assim,
é que, assim como existem as plataformas pagas para acesso aos periódicos, existem também as plataformas pagas para acesso a documentos internacionais, que são caríssimas. Então, assim, um aluno, por exemplo, desejava ter acesso a fontes que estavam numa dessas plataformas internacionais, e a gente chegou a fazer um orçamento, assim, o custo para acesso a essas fontes era na escala das centenas de milhares de reais. Então, assim, isso também cria limites, né, de acesso. Como é que a universidade brasileira vai custear o acesso a isso? É uma questão para ser discutida. Então, é um pouco isso. Eu acho que existe hoje um movimento de um contrafluxo mesmo, as pessoas estão voltando para casa. Agora, falando um pouco mais do seu universo de pesquisa, né? No seu doutorado, você trabalhou. Eu queria entender bastante o que são essas edições de RD, e, enfim, o seu caminho de pesquisa mesmo. No doutorado, o que você utilizou de fonte? Como você chegou? Como você lapidou até chegar nesse tema? Porque a gente sabe que geralmente a gente pensa num tema e geralmente vai conversar com o orientador e a gente sai de lá razoavelmente destruído, com a nossa ideia bem transformada, questionando vários aspectos da nossa vida. Mas como é que você chegou nesse tema? Quais foram as fontes? Enfim, como foi esse percurso de pesquisa do doutorado? Depois a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa atual que você tem. Perfeito. Bom, primeiro assim, Jonathan, é o que eu falei. Eu estava atrás de uma pesquisa que me permitisse fazer arquivo de fonte, que me permitisse transitar nessa fronteira entre a política e a cultura, e que, ao mesmo tempo, não me distanciasse demais do meu universo anterior, que era o universo da ciência, né, ou da história da ciência. E aí, o que aconteceu foi que eu, procurando na internet, descobri o Gumercindo Rocha Doria, um editor baiano, nasceu nos anos 20, e o Gumercindo me pareceu estar no epicentro de várias histórias muito importantes, assim, porque ele era um editor de livro de ficção científica, o mais importante editor da história, né, do campo editorial brasileiro. Ele era integralista, braço direito do Plínio Salgado na segunda geração do integralismo, né, quando o Plínio, repatriado, volta de Portugal depois do fim do Estado Novo, e porque o Gumercindo já era apontado na historiografia na época como uma figura que participou do golpe militar, envolvida com o IPES, o Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais, que é sabidamente, né, um dos responsáveis, ou um dos grandes responsáveis pela articulação do golpe em 64. Então, o Gumercindo já era referenciado na historiografia de uma maneira embrionária. Alguns historiadores falavam um pouco mais ou menos, mas eu achava que faltava um trabalho específico sobre ele. Então, você tinha Márcia Regina Carneiro, Martina Spor Gonçalves, no Rio, Rodrigo Cristofoletti já tinha uma coisinha ou outra sobre ele na época. Ele aparecia na historiografia do integralismo, mas sempre mencionado, Gilberto Grassi Calil e tal. E aí eu falei, eu vou fazer um trabalho sobre essa editora. Então foi assim que eu cheguei. Curiosamente, Jonathan, eu não sabia do convênio do Gumercindo com os Estados Unidos na época. Eu sabia que eu entraria nessa coisa dos anos 60, do golpe, mas não sabia nem de longe que a questão dos Estados Unidos ia aparecer. E aí eu tive na casa do Gumercindo em 2009. Eu achei o telefone dele pesquisando na internet, não sei como. Ele é vivo ainda? Ele é vivo ainda, Jonathan. Ele é vivo. E eu vou te contar uma história super inusitada que aconteceu ano passado, que o sobrinho dele teve aqui em casa. Deixa eu te responder a O história historiador se envolvendo com a sua fonte em outros níveis agora. Olha, pelo contrário, eu vou te falar que eu fiquei até assustada. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: o seu Gumercindo é vivo, ele é de 24, então vamos fazer as contas, ele é de agosto de 24.
Então ele faz 96 anos. 96 anos. Ele tem 96 anos. E até ele apareceu num programa do GNT há um tempo atrás, um programa sobre longevidade, enfim. Tá firme e forte, seu Gumercindo. E eu tive na casa dele, ele mora na Aclimação, em São Paulo, e eu tive na casa dele em 2009. Eu frequentei a casa do seu Gumercindo durante uma semana, 10 dias mais ou menos. E foi um período interessante, mas falando muito francamente, assim, do ponto de vista da coleta de fontes, não foi uma coisa, não rendeu, sabe? Porque eu percebi que o Gumercindo era um editor, mas ele era um editor, sobretudo, da própria memória. Então, ele tem um quarto na casa dele, onde ele guarda uma infinidade de documentos e livros, mas ele condiciona muito o acesso a esse espaço, assim. Então, eu obtive algumas coisas, entre essas coisas, um recorte de jornal dos anos 80, de uma matéria que saiu no Estadão sobre ele, falando sobre essa coisa do convênio com o governo dos Estados Unidos nos anos 60. E aí foi uma mudança de rota mesmo na minha pesquisa, porque aí eu comecei a organizar meu doutorado sanduíche, fui para os Estados Unidos, e aí a história do Gumercindo, embora importante e fundamental, embora seja o pano de fundo da tese, ela se tornou para mim um ponto irradiador para eu discutir o que eu acho que é a grande contribuição historiográfica do meu trabalho, que é, pela primeira vez, falar na historiografia brasileira sobre a USIA, a Agência de Informação dos Estados Unidos, o programa de traduções da USIA, e o modo como a USIA contribuiu no início dos anos 60 para fomentar uma atmosfera anticomunista, de perseguição aos intelectuais, uma sensibilidade, né, social que favorável, que deixaria portas abertas para a ditadura. E você, bom, você teve esse confronto com as fontes e tal, e como você conseguiu, digamos assim, acessar essas fontes que você utilizou, como você o percurso para chegar a elas necessariamente? Sim. Olha, Jonathan, eu não me lembro em que ordem eu fiz a pesquisa, assim, mas eu vou te dizer o que eu fiz de pesquisa de arquivo. Eu fiz uma pesquisa no Arquivo Municipal de Rio Claro, que foi uma experiência super legal, porque eles têm um arquivo pequeno, mas um arquivo muito organizado sobre o integralismo e sobre Plínio Salgado. E então, contei lá com um atendimento excelente dos arquivistas do local. Fiz pesquisa no Arquivo Nacional do Rio, no Fundo IPES, nos Estados Unidos. Fiz pesquisa no Arquivo Nacional, no NARA 2, que é em College Park, em Maryland. E aí uma coisa interessante, assim, uma parte da documentação, grande parte da documentação ainda é classificada. Então, nos Estados Unidos, quando houve, né, a rememoração, né, ou o aniversário dos 40 anos do golpe, a Universidade de George Washington abriu muitos dos seus arquivos, o que foi uma coisa super importante, porque embora, sei lá, Muniz Bandeira, Thomas Skidmore já falassem isso desde os anos 60, muita gente duvidava, até agora no início dos anos 2000, que tivesse havido participação dos Estados Unidos no golpe, né? E é muito engraçado, assim, que eu falo que toda vez que eu participo de congresso, eu preciso fazer um PowerPoint, um Prezi, para mostrar a documentação para as pessoas, porque parece que essa coisa da presença dos Estados Unidos no Brasil, para usar a expressão do Muniz Bandeira, as pessoas acham que é uma espécie de paranoia, sabe, da esquerda. Se cristalizou, e eu vou te dizer que, inclusive, entre historiadores, viu, Jonathan, se cristalizou uma percepção de que isso é uma paranoia das pessoas. Então, quando você começa a trazer fontes, as pessoas falam, porra, é mesmo? Você fala, é mesmo, né?
Então, embora, né, muita gente, historiadores já dissessem desde os anos 60 que o golpe era made in USA, na prática as pessoas duvidavam disso. Então, quando, em 2004, a Universidade de George Washington abriu os arquivos, isso foi uma coisa super importante, porque as conversas do Lincoln Gordon, então embaixador norte-americano no Brasil, com o presidente americano, com outras pessoas do governo, da administração dos Estados Unidos, demonstraram, comprovaram de maneira inequívoca a participação americana no golpe. Mas, de todo modo, embora hoje você já tenha mais documentos e cada vez mais esses documentos estejam sendo disponibilizados, a quantidade de documento no NARA 2, no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, que ainda é classificado, é muito grande. Então, o pesquisador, ele pode, isso é até uma dica para quem vai pesquisar nos Estados Unidos pela primeira vez, se você está pesquisando no sistema, né, de qualquer arquivo, e esse documento é classificado, você pode, baseado na lei americana de liberdade de informação, de livre acesso à informação, que é a FOIA, você pode solicitar o acesso a esses documentos. Agora, para você ter uma ideia, eu tenho um processo no NARA que tramita desde 2011, né? Então, a garantia de que isso vai ser liberado, não há. Então, por conta disso, eu acabei indo para a Universidade de Princeton, porque eu descobri que uma parte das minhas fontes estava disponível lá, que às vezes também é uma dica de procurar cópias de documentos ou né, fundos com temas afins que estão fora dos grandes centros, em arquivos menores, onde inclusive a política de acesso é um pouco mais flexível. E aí o meu manancial de documentos ele estava posto aí em torno desses 4 arquivos e da Biblioteca do Congresso em menor quantidade. Entendo. Tem um aspecto da sua pesquisa, eu já adianto que eu não tive acesso ao livro, infelizmente, porque até chegar a mim, quando a gente entrou em contato com você, até hoje, quando a gente está gravando, eu ainda não consegui pegá-lo e lê-lo. Sim. Mas um aspecto que me parece, pelo que eu pude ler sobre, é a questão do anticomunismo que você trata. E aí eu queria saber um pouquinho da sua pesquisa e pedir um olhar um pouco mais aberto para você me dizer como é que você vê essa construção do anticomunismo no Brasil. Porque hoje a gente vive quase que, digamos, uma patologia de uma direita mais histérica de dizer que todo mundo é comunista. E praticamente, assim, quem não é bolsonarista parece que está associado ao Foro de São Paulo e está querendo matar pessoas com uma foice e um martelo. E eu queria que você dissesse da onde é que se constrói, se isso deixou de existir por um tempo e foi retomado agora ou não, essa é uma linha contínua, assim, não querendo fazer o brodel, mas vem de uma longa duração. E, enfim, como é que você enxerga essa construção do anticomunismo no Brasil? Sim. Bom, primeiro é o seguinte, Jonathan, eu acho que a gente vai sair melhor, ou não sei se melhores pessoas, mas melhores historiadores desse processo. O que eu tenho dito de 2013 para cá é que eu me sinto, ou eu sinto pela primeira vez a historicidade do tempo em que eu vivo, sabe? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim. Quando eu fiz a tese, a gente vivia sob uma regularidade democrática, né? E para mim, apesar de todo o meu esforço de compreensão do que eram os anos 60, ou especialmente o início dos anos 60, as prévias do golpe, né? Eu acho que eu não tinha conseguido e não consegui sentir na pele o que era essa temperatura do início dos anos 60, sabe? O que é realmente criar um ambiente desfavorável para os intelectuais, para os artistas, para as pessoas que se dedicam ao pensamento e à palavra, sabe? O programa da UZIA, né, o programa que eu estudei da UZIA, que era um programa, que é um programa, a agência foi criada no final dos anos 40, né?
quando Truman era presidente. Então, foi criada uma legislação nos Estados Unidos para a guerra cultural. Mas ela só foi implementada em 53, quando Eisenhower já era presidente. Então, todo aquele ambiente da Guerra Fria, que era um ambiente que se dirigia claramente para a desqualificação do comunismo e de tudo que tivesse associado a ele, quer dizer, a plataforma moral, os intelectuais de esquerda ou que fossem críticos ao projeto, né, capitalista e liberal de alguma forma e tal. Tudo isso aparece na minha tese como ideia, como narrativa, mas do ponto de vista da minha vivência como historiadora e como cidadã, não era uma questão que estava colocada, sabe? Eu tinha dificuldade de materializar isso. Como é que esses livros, eles ajudam a construir essa atmosfera, sabe? E mesmo assim, também pela historiografia, eu já intuía que o anticomunismo era uma espécie de paranoia, sabe, Jonathan? Eu vou colocar isso de uma outra maneira. Eu sempre brinco o seguinte, né? Eu falo assim, você é especialista em anticomunismo? Eu falo, olha, quem é especialista em anticomunismo é a direita. A gente é especialista. É verdade. É A verdade. gente, a gente é especialista em temas diversos, né? Eu trabalho com anos 60, com relação ao Brasil e Estados Unidos nos anos 60, e o anticomunismo é uma coisa que aparece como um espectro, né? Um espectro que ronda a direita, o espectro do anticomunismo. Então, eu acho que é isso, sabe? Agora, é claro que pensar o anticomunismo puramente como paranoia pode levar a gente a pensar o seguinte, que não existia articulação de esquerda no Brasil nos anos 60, né? E isso não é verdade, né? Então, quer dizer, existem movimentos de esquerda, existem movimentos mais identificados com o socialismo soviético, mas não na proporção do medo, do perigo vermelho, de como isso é irradiado nas sensibilidades, especialmente de uma determinada classe média, sabe? Então, para mim, o que fica claro, Jonathan, e que ficou mais claro nos últimos 10 anos no Brasil, é que o anticomunismo, como uma forma de apelo ideológico, ele tem uma grande força aglutinadora, e ele cumpre um papel muito grande de desqualificar as pessoas que estão fazendo críticas a processos políticos em curso, sabe? Eu vou mencionar uma história. Você fez a pesquisa aí para a nossa conversa. Em 2017, saiu uma matéria no Estadão a respeito do meu livro, né? E essa matéria foi publicada no blog de um jornalista chamado José Neumann. E isso foi uma coisa que, eu te confesso, me deixou muito... O José Neumann e Pinto? O próprio. Nossa, eu lamento bastante você ter tido que passar. Eu nem sei qual é o teor do que ele escreveu, mas eu já lamento bastante você ter que passar por isso. Olha, depois você deu uma olhada, assim. O que me causou mais espanto, Jonathan, foi o seguinte: o Neumann, você pode fazer a avaliação, fica a seu critério, fica a critério dos ouvintes, avaliarem a qualidade do trabalho do Neumann como jornalista, né? Você pode dizer que ele é um bom jornalista, que ele não é, isso não cabe a mim. Agora, o Neumann é um jornalista que tem tradição, né? Ele tem uma longa história na comunicação no Brasil, nas comunicações no Brasil. Então, quando ele fez um livro, um texto sobre meu livro no Estadão, em 2017, um texto bastante agressivo, assim, que ele me chama de stalinista, fala que o texto é mal escrito, o texto da tese, né, do livro, no caso, fala que a esquerda é muito violenta, critica a capa do livro, né, que é eu tenho ele aqui, que é um escritor ou um editor com o tio Sam sentado no ombro, né? Então, ele chama essa capa de grotesca. E eu fiquei muito assustada quando saiu essa matéria no Estadão, por várias razões. Assim. Primeiro que eu não via muito sentido em que aquilo fosse uma resenha do livro.
Primeiro porque é uma resenha que saía com atraso, o livro é de 2015, né? A resenha era de 2017, então já tinha 2 anos, assim, não estava tão distante, mas ao mesmo tempo também não era um livro que estava saindo do forno, né? E não era uma linguagem de resenha, não era uma linguagem de crítica bibliográfica, né? A segunda coisa é que, embora o livro tenha tido uma boa repercussão, a tese tenha tido uma boa repercussão, a gente não é famoso, né, Jonathan? As pessoas que conhecem a gente são outros historiadores, né? E eu, apesar da tese ter tido uma circulação interessante e tal, eu sou uma estudante que vem de um estado periférico, de um estado que não está no centro da produção de conhecimento histórico no Brasil, que é Goiás, e na época já lecionava na Bahia, que também não é um outro estado do Sul Maravilha, né? E aí, quer dizer, é, eu acordo um sábado de sol e tem uma matéria me chamando de stalinista no Estadão, isso me deixou bastante assustada, assim. Agora, o que eu percebi depois, e aí eu estou te contando essa história para falar um pouco sobre essa coisa da temperatura, né? É que eu senti naquele momento o que era a guerra cultural, sabe? Quando saiu essa matéria, o que ficou claro para mim é que o problema não era a Laura ou o livro que a Laura tinha escrito, é que o José Neumann, e aí tem um dado importante a respeito dele, que é vinculado ao Instituto Milênio, só fazendo uma nota de rodapé aqui. O Instituto Gostei, Milênio gostei da referência agora, hein? do Merchan. Fazendo uma nota de rodapé. O José Neumann é vinculado ao Instituto Milênio, que desde 2012 é apontado pela imprensa no Brasil como um instituto muito semelhante ao IPES, não só do ponto de vista da sua organização, que reúne empresários e tal, mas das suas plataformas liberais. Opera como um think tank, né? O Neumann é vinculado ao Instituto Milênio, né? Então, sem querer, porque não posso estabelecer uma relação causal entre as duas coisas assim, para mim o que ficou claro naquele momento, em 2017, era que o meu livro estava sendo utilizado não para me difamar, Laura, pessoa física, ou Laura, historiadora, mas para me colocar num caldeirão de pessoas e de trabalhos historiográficos que deveriam ser criticados publicamente para constituir essa atmosfera anticomunista. E para mim foi muito difícil vestir a carapuça. Eu me lembro que alguns colegas falaram assim na época, né? Alguns amigos, de forma geral, não só historiadores, as pessoas falavam assim: você vai responder na imprensa, você vai processá-lo, o que você vai fazer, né? E a primeira coisa, assim, eu tive a oportunidade, não de responder no Estadão, porque o Estadão me negou o direito de resposta. Um mês depois, eu tive que sair do Brasil logo depois, porque eu estava indo para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado. E eu estava nos Estados Unidos, eu recebi uma ligação de outro jornalista do Estadão, e esse jornalista falou assim para mim, se eu não queria dar uma entrevista sobre ficção científica, uma coisa assim, tal, uma coisa super chapa branca. E eu falei para ele, eu falei, olha, o que me interessa no Estado é direito de resposta, vocês vão me dar direito de resposta? E aí ele falou muito claramente, ele falou, Laura, não creio que isso seja possível. E aí eu falei, então eu não vou dar entrevista para falar sobre ficção científica. Primeiro, Jonathan, porque embora a ficção científica seja uma dimensão do meu trabalho, eu acho ficção científica uma coisa chatíssima. Olha, Momentos historiadores sinceros aqui na nota de olha, rodapé. sinceramente, eu adoro literatura, mas a minha onda com literatura é ler nossos contemporâneos, assim, eu vou até fazer propaganda de alguns, assim, Paulo Scott, Daniel Galera, outros que já são mais cânones, assim, Milton Ratum, o Cristóvão Teza, que é maravilhoso e tal, essa galera que eu leio.
Então, assim, eu não gosto de ficção científica, a minha relação foi uma relação puramente, né, metodológica, e, enfim, do meu procedimento ali como historiadora. Então, eu não tinha muito o que falar sobre ficção científica para o Estadão. E porque eu achava, e isso se confirmou depois, quando a matéria saiu, que o Estadão estava querendo se eximir de uma responsabilidade, sabe? Porque eles fizeram uma matéria em que eles fizeram uma entrevista com o Gumercindo Doria, que era o editor, né, que é o editor que eu estudei, e eles queriam dizer ali que estavam fazendo o básico do exercício jornalístico, que é a balança de posições né, enfim. E aí eu não dei a entrevista porque eu falei, eu quero direito de resposta. Apareceram, na época, oportunidades para que eu respondesse ao Neumann na imprensa, mas, sendo muito sincera, os veículos que abriram as portas para mim eram veículos da imprensa alternativa de esquerda. E, embora eu tenha o maior respeito por esses veículos e ache que eles são super importantes para a mola democrática brasileira, eu queria responder como historiadora, sabe? Porque eu acho que nos agarrar ao nosso lugar como profissionais da área de história, com toda a seriedade do exercício do nosso ofício, é a melhor forma da gente se blindar das acusações de que o nosso trabalho é um trabalho puramente ideológico ou ideológico por excelência, sabe? Então, a minha resposta foi uma resposta de um blog de historiadoras, o blog Conversa de Historiadoras, da Hebe Matos, da Marta Abreu e Companhia Limitada, e eu, conforme o tempo foi passando, eu achei que foi a coisa mais altiva que eu podia fazer naquele momento, que era dizer, olha, eu surfo numa outra frequência muito diferente, sabe? A questão não é se nós somos de esquerda ou se nós não somos de esquerda. A questão é o Estatuto da Verdade na pesquisa em história. Isso aqui tem pesquisa de documentos. Você quer discutir? Então você vai fazer pesquisa. Bom, e como apenas uma retaliação histórica, o José Neumann e Pinto não está convidado a poder se defender aqui. Então, em relação a isso, fique tranquila. Laura, para a gente encerrar a nossa conversa, parece um papo muito bom, muito obrigado. Viu? Obrigada a você. A gente está gravando hoje de manhã cedinho, tive uma manhã muito mais prazerosa por conta dessa conversa. Muito Queria que você obrigada. deixasse uma mensagem dizendo o porquê que a sociedade precisa das pesquisas de humanas, para a gente poder encerrar essa conversa. Bom, olha, Jonathan, o campo historiográfico de uma forma geral, ou as humanidades, nós somos o primo pobre da academia, né? As pessoas, ainda um pouco no assunto anterior, né, essa ideia de que os historiadores são de esquerda, os historiadores recusam, né, a iniciativa privada, eu brinco o seguinte, eu falo, a iniciativa privada que nos recusa, né? Se você for pensar a política de financiamento de pesquisa no Brasil e no mundo, todas as outras áreas do conhecimento, a maior parte das outras áreas do conhecimento, diferentemente do que às vezes se quer dizer, falar a universidade é uma ilha que gasta um monte de dinheiro público e não dialoga, né, com o mercado e tal. Isso é uma coisa extremamente falaciosa, porque nas politécnicas, nas agronomias, nas oceanografias, as parcerias público-privadas, elas são presentes, assim. Se isso, por um lado, se o fato de o Estado ser o guardião desses saberes, a história, a filosofia, as artes, tem nos dado, sob regimes democráticos, uma liberdade maior de ação, né? Quer dizer, se o Estado, um Estado democrático, claro, é o nosso mecenas, a gente presta conta, claro, aos nossos pares. Você, como eu, sabe que o regime, né, de avaliação dos nossos trabalhos pelos nossos pares é um regime rigoroso, mas, ao mesmo tempo, nós temos liberdades para escolher os nossos temas, para, enfim... Se isso, ao mesmo tempo, nos deu mais liberdade de ação, isso também restringiu muito as nossas possibilidades de pesquisa, porque nós não temos dinheiro, essa que é a verdade. O fomento à pesquisa, né, na área de humanidades, ele é parco, ele é insignificante.
Então, eu acho que a questão que tem que ser colocada e sobre a qual a sociedade precisa pensar é a seguinte: qual é a função da universidade, sabe? Essa articulação sociedade, indústria, mercado, ela é importante, ela é fundamental, acho que ela não vai ser negada por ninguém, mas você tem saberes que não são saberes instrumentalizáveis, né? Se você pega, falando rapidamente aqui um pouco, a história das fundações americanas no Brasil. As fundações americanas têm uma relação quase congênita com as universidades no Brasil, né? A Rockefeller está aqui desde os anos 30, a Fundação Ford desde o final dos anos 50, e a Fundação Ford tem uma atuação que eu acho que ajuda muita gente a pensar sobre essa questão, porque a Fundação Ford, não dá para contar a história das ciências sociais no Brasil sem contar a história da presença da Fundação Ford. Agora, é claro que existiam alguns estudos que interessavam mais a Fundação Ford do que outros, né? Aquilo que nos Estados Unidos se chama de survey studies, né? Ou estudos do tipo survey, que são aqueles questionários e tudo mais, porque se partia da premissa de que esses estudos deviam ser instrumentalizáveis, né? No limite como política pública, então aí não é uma relação universidade-mercado, mas universidade-governo, né? Mas que esses estudos deviam ser instrumentalizáveis para que eles tivessem validade, né? Então, todos os outros saberes, e aí você coloca aí, então, né, a projeção de alguns trabalhos dentro da sociologia, da economia, da administração, das relações internacionais depois, da ciência política, mas aí a antropologia vira o primo pobre, né? Aí a história vira o primo pobre. Então, eu acho que a pergunta que a sociedade tem que se fazer é o seguinte: se a função da universidade é estritamente garantir essa associação conhecimento, indústria, mercado, ou se a universidade deve ser conservada no espírito que a constituiu e que vem mantendo-a como a grande guardiã da fortuna intelectual do mundo, né? Quer dizer, se você for pensar, por exemplo, num especialista em história antiga, quantos anos, Jonathan, a gente leva para formar um bom professor de história antiga? Um cara que transite, que consiga acessar as fontes em latim, grego, que tem erudição, sabe? Quantos anos de investimento público se leva para formar um professor desse, né? Aí, é claro, é um saber que transita não só pela história, mas pela filosofia, pelas artes, pela psicanálise, né? É um campo irradiador que se coloca em diálogo com outros, mas não vira boina, né? Não vira garrafinha. Então, assim, e olha, não é muito não, sabe? O orçamento das humanidades sempre foi um orçamento infinitamente menor, né? Então, quer dizer, o meu apelo, a minha questão é um pouco essa, assim, é que defender a universidade pública é defender esse grande patrimônio, né, da sociedade brasileira, que tem garantido 98% da pesquisa que se realiza no país, e cujo orçamento, vamos colocar aí 5%, se muito, tá? Consegue manter viva, né, essa célula que é a pesquisa na nossa área, na área de filosofia, de artes, que são áreas menos prestigiosas, mas que garantem ainda, forjam ainda o que há de civilização, de cultura humanista e de potência no nosso espírito. Entendo. Professora, muito obrigado pela sua... por mais que a presença seja remota, mas muito obrigado por nos atender o convite, por vir aqui conversar conosco e falar de uma trajetória tão bonita, tão interessante. Espero que possa inspirar muita gente aí que tá no caminho dos estudos agora, viu? Muito obrigada, Jonathan. Bom dia para vocês. Para você também. Então, gente, é só... você tem rede social? Você tem Instagram? Não tem. Não tem. Tudo bem. Historiador, ele é meio bicho do mato mesmo. A gente não gosta de mídia social. Então, vocês vão ter que ir até a Bahia, se vocês quiserem falar com a professora Laura. Tá bom, gente? Podem mandar então, um e-mail. pode mandar um e-mail. Então, até a próxima.